Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre como ler ou como entender o livro do Apocalipse. E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Gostaria também de pedir a você que porventura está entrando no canal pela primeira vez, para que você estivesse assinando o canal, se inscrevendo nele, deixando aí as notificações ativadas e também, se você gostar do conteúdo que nós estamos apresentando, que você deixasse aquele like, que é muito importante para nós, o famoso joinha. Nós precisamos dele para que a ferramenta entenda que nós estamos seguindo no caminho certo e assim essa mensagem possa alcançar mais e mais pessoas. E eu agradeço. Que Deus te abençoe. O livro do Apocalipse, geralmente dos livros da Bíblia, é um dos que desperta maior curiosidade e também maior dificuldade para ler e entender o livro. Muitas pessoas leem, fazem confusão, outros nem tentam ler porque não entendem nada a respeito do livro ou do seu conteúdo. E esse vídeo então tem o propósito de fazer com que você tenha pelo menos um pontapé inicial, para que você se interesse pelo menos em ler o livro se nunca o leu, ou se você já o leu mas não conseguiu entender, para que você tenha a oportunidade agora de ler e já com um enfoque um pouquinho mais direcionado a partir daquilo que nós vamos estar explicando aqui. Então vamos lá, eu vou usar o texto bíblico de Apocalipse capítulo 1. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 19. Eu vou estar colocando aí na tela para você poder estar acompanhando, ok? Diz assim: Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse capítulo 1, verso 3 e verso 19. Então, por aqui, já logo no início do livro, já é dito o propósito pelo qual ele foi escrito. Então, algo para a gente estar sabendo, que são bem-aventurados, felizes aqueles que leem o livro. Então, a recomendação é para que você leia o livro do Apocalipse, não deixe ele encostado ou leia a Bíblia somente até a carta de Judas, a epístola de Judas, mas que você leia o livro de Apocalipse também. Ele faz parte da Bíblia. A Bíblia vai de Gênesis até Apocalipse. Então fica aí a dica, a recomendação para você. Leia o livro de Apocalipse. O Apocalipse, ou que é o termo grego para revelação, ele é um livro singular. Ele é um livro com um estilo literário que compõe, que na verdade abarca aí pelo menos 3 estilos de gêneros literários presentes na literatura bíblica. Então ele engloba a literatura epistolar, ou seja, ele tem uma característica de carta pastoral, inclusive, pois logo no começo é escrito às 7 igrejas, direcionado àquelas 7 igrejas, há uma mensagem pastoral para cada uma daquelas igrejas. Mas ele também, obviamente, contém uma mensagem prioritariamente apocalíptica, uma linguagem apocalíptica, um gênero literário típico dos períodos de grande crise pelos quais as nações, em algum momento de sua história, enfrentavam. Então esse tipo de gênero literário ganhava muito destaque nessas épocas, pedindo por juízo, clamando por justiça, pedindo para que fosse restabelecido o reino, para que a paz retornasse e coisas nesse sentido, para que aquele sofrimento pelo qual eles passavam tivesse um fim, ou uma perspectiva de um fim. E também ele tem um gênero, aborda e também um gênero profético. Por quê? Ele, embora tenha sido escrito numa época para um grupo de pessoas, para 7 igrejas, por exemplo, eles tinham então um destinatário, mas ele também tem um cumprimento profético mais amplo, não apenas para aquela época, mas como nós lemos aqui bem no comecinho, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Então ele tinha um aspecto também de mostrar o que ia acontecer mais adiante na história, não só, principalmente, da história da igreja, daqueles que seguem a Jesus e englobando aí todas as nações, o mundo todo,
Outra característica importante do livro do Apocalipse é que ele usa bastante, né? Tem muitas referências ao Velho Testamento. Pode não parecer, mas ele tem muitas referências ao Velho Testamento. Outro aspecto importante é que o autor usava de bastantes recursos artísticos, né? Literários, tais como números, simbolismos e repetições. E é justamente essa parte onde o pessoal se enrola e acaba não entendendo essas repetições, esses simbolismos, né? E esses números, né? O que querem dizer vários deles. Outro aspecto importante, por fim, né? O desafio, né? Que o livro tinha uma mensagem, na verdade, um desafio para que os crentes daquela época e de todas as épocas fossem verdadeiras testemunhas do Evangelho de Cristo e que estivessem dispostas a pagar o preço disso, pois essa era a mensagem, né? Um contexto em que a igreja, por exemplo, estava sendo perseguida, duramente perseguida. Então é nesse contexto que o livro de Apocalipse é escrito. João, o seu autor, estava preso na ilha de Patmos. Só para a gente ter uma ideia, a igreja então sendo perseguida, ele escreve àquelas igrejas da Ásia, né? Que compõem hoje a região da Turquia. Então, conforme prometido, vamos aí ao resumão, né? O que fala a respeito do que trata ou como trata o livro do Apocalipse, né? Daquilo que ele está para o assunto principal. O grande conteúdo do livro do Apocalipse é a respeito da revelação de Jesus Cristo, como está dizendo, revelação de Jesus Cristo, bem no comecinho do livro, né? Neles são retratados aspectos que já vinham sendo tratados ao longo de toda a Bíblia, tais como seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, a sua ascensão, a sua coroação, inclusive, tem a coroação do Senhor. Ela aparece lá no capítulo 5 de Apocalipse. O período de tribulação, o famoso período de tribulação, ou uns chamam de grande tribulação, a sua segunda vinda, né? O estabelecimento do reino de Deus e o estado eterno. Finalmente o estado eterno seria o fim de todas as coisas, ou alguns abordam esse como o juízo final, né? Que está dentro do período, né? Ou seja, o período entre a primeira vinda e a segunda vinda é o período abordado pelo livro de Apocalipse. Ou seja, a primeira vinda, Jesus quando veio, nasceu da Virgem Maria, depois viveu, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subindo aos céus, e de lá ele governa, né? Só foi coroado e governa o curso da história da humanidade. Sua mensagem central, então, como eu falei anteriormente, é que o cristão daquela época, de todas as épocas, deve ter em relação ao controle do Senhor sobre toda a história e a perspectiva real da sua volta iminente, ou seja, de que um dia ele vai voltar. Aí, como interpretar então o livro do Apocalipse? Já que foi dito aqui, tem simbolismos, tem números, tem uma série de repetições, como que nós vamos então entender? Basicamente, o Velho Testamento, como foi dito, né, que ele usa muito, é o pano de fundo para as diversas passagens do livro. Ou seja, para você conseguir ler e entender bem o livro do Apocalipse, é necessário que você tenha lido toda a Bíblia. É necessário que você tenha lido, especialmente aí, o Velho Testamento, né, para que você consiga entender especificamente os livros de Ezequiel, o livro de Zacarias, o livro de Isaías e principalmente o livro de Daniel. Esse é considerado aí por muitos, né, o Apocalipse do Velho Testamento, né, pois é um livro onde também é dado uma história, um panorama, né, a respeito do povo de Israel até o fim dos tempos, né? Por exemplo, vou mostrar aqui, vou colocar aí na tela, Apocalipse capítulo 12 e Gênesis 3 para você ver os paralelismos que existem. Então, Gênesis 3 é apresentado aí, você pode ver na figura, a serpente, né? E a serpente em Apocalipse 12 é mostrado como a mulher, né? A mulher. Depois tem o rebaixamento da serpente com o sofrimento de parto da mulher. Depois aparece novamente a mulher, né, no livro de Gênesis, falando, né, no capítulo 3, e aparece o dragão nos versos 2 e 3.
Depois a inimizade da serpente contra a mulher, retratada aí na sentença que o Senhor dá no livro de Gênesis, e o descendente da mulher sendo descrito lá no verso 5. Né? Depois você tem o descendente da mulher e a inimizade do dragão contra a mulher. Então é destacado que por que vai haver essa perseguição? Daí você tem a inimizade entre a serpente e o descendente da mulher. E a inimizade do dragão e o descendente da mulher, no verso 4, cauda 12:4. A cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou na terra. O dragão se deteve em frente da mulher, que estava antes de devorar o filho quando nascesse. Então, a inimizade do dragão e o descendente da mulher. E, finalmente, o sofrimento de parto da mulher, da sentença de Gênesis, com a expulsão, o rebaixamento do dragão, nos tratados dos versos 7 a 9. Né? Então você consegue tirar muitos paralelismos aí, vendo figuras que aparecem, por exemplo, no livro de Gênesis, inclusive, sendo retratadas ali, né? Usados como inspiração para que ele escrevesse o capítulo 12 de Apocalipse. Como interpretar, ainda dentro disso, né, de interpretação da questão do livro do Apocalipse, vamos falar um pouquinho do simbolismo dos números. Nós temos aí o número 7. Existem vários números que aparecem no livro do Apocalipse, o 7, o 12, o 10, né? Os 4 seres viventes e por aí vai, né? Os 24 anciãos e assim sucessivamente. Mas falando especificamente do número 7, vamos pegar pelo menos um. Ele fala é um número geralmente associado a Deus, um número associado à perfeição. É um exemplo, né? A gente pode citar aí as bem-aventuranças, que são 7, né? São as 7 igrejas, são 7 selos, são 7 taças, são 7 trombetas, por exemplo. E aí a gente tem, por exemplo, as bem-aventuranças, que aparecem ao longo de todo o livro, quase como que reforçando, né, esse ponto, para dizer que é uma coisa completa, que a pessoa deve ser bem-aventurada. Ou a respeito da brevidade da vinda de Jesus, né? Então, das bem-aventuranças, vamos pegar pelo menos 2 versículos aqui para a gente poder ver. Isso é falado ao longo de todo o livro. Apocalipse 1:3, né? Nós lemos esse versículo: bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Depois, lá no capítulo 14, você tem no verso 13: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, assim diz o Espírito, para que descansem nas suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Né? A gente poderia aqui para 16:15, né? Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. E assim, existem mais 4 referências aí ao longo de todo o livro, né? Que você pode ver. Por exemplo, a última delas, que é praticamente nos últimos versículos, capítulo 22, versículo 14, que fala: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Tem lá no começo, tem lá no final. A brevidade da vinda de Jesus também fala desde Apocalipse capítulo 1 até o 22, capítulo 12 e versículo 20, né? Onde ele fala: eis que venho sem demora, né? No 22 aqui a gente viu, no 22:12, eis que venho sem demora, né? No 22:20, praticamente penúltimo versículo, né? Certamente venho sem demora. Então está dizendo que vem, né? Jesus asseverando, confirmando que ele volta, que ele retorna, que ele virá novamente. E referências à palavra de Deus também existem 7 referências aí diretas a respeito da palavra de Deus. Como, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu.
Então você percebe que existem aí pelo menos 7 seções paralelas, né? Dá para você traçar uma divisão para ficar mais fácil você ler. 7 seções paralelas. Então a primeira começa com Cristo e os 7 candeeiros, do capítulo 1 ao 3. O Cordeiro e os 7 selos, do Apocalipse 4 até o capítulo 7. As 7 trombetas, do capítulo 8 até o capítulo 11. O dragão e as 7 vozes, do Apocalipse 12 até o capítulo 14. As 7 taças, Apocalipse capítulo 15 e 16. As visões de julgamento, Apocalipse 17 até o 19. E finalmente as últimas visões da consumação, né? Apocalipse capítulo 20 até o 22. Então são 7 sessões paralelas, né? Com isso, nós conseguimos entender pelo menos uma coisa. A vitória de Jesus, ela não está apenas no futuro, quando ele vier, mas ela está no passado. Ele já venceu. E por isso, nós, a igreja, somos mais do que vencedores. Não importa o que nós teremos que enfrentar, sejam perseguições, as leis impostas, a violência, não importa o que acontecer, firmados na vitória em Cristo, lá atrás, vitória que ele confirmou na cruz. Cristo venceu na cruz. Nós somos e sempre seremos mais que vencedores. Essa é a grande mensagem desse livro. Então eu espero que você tenha gostado, né? Reforço, vou deixar na descrição aqui, né? Que essas informações, boa parte delas eu tirei da apostila do Instituto Reformado a respeito do livro do Apocalipse, quando eu estudei, né? Sendo assim, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Que Deus continue abençoando sua vida. Espero poder vê-los numa próxima oportunidade. Até mais!